a gente conversava aqui sobre a necessidade que o Brasil tem de crescer. Necessidade. Adotar uma agenda de transformação, estimular o crescimento sustentável do produto interno bruto, sem aquele crescimento voo de galinha, sabe? Cresce um pouquinho, cai um pouquinho. Voo de galinha. Galinha não, tem que ser aquele voo de águia, aquela coisa linda, sabe? Vai batendo as asas assim, vai indo. É isso aí que a gente precisa. Crescimento sustentável. Porque o crescimento sustentável pode dar orgulho para o presidente, para quem estiver no comando, se o Brasil for parlamentarista, monarquista, pouco importa. Mas é para a gente que isso serve. É para você, é para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para sua neta. É para isso que serve o crescimento. Para que a tua renda suba. Não por um favor do chefe, não por um merecimento de aumento que o distinga dos seus colegas. Não é isso. Para que haja espaço, para que as empresas possam vender mais, para que você possa prestar mais serviço, para que o seu consultório fique mais cheio, para que o seu salão fique mais cheio, para que a sua serralheria tenha mais demanda. E sem aumento de preço, sem aumento de custo, sabe? O aço explodindo de preços, o combustível. Não, uma coisa civilizada. Inflação dentro da margem prevista, taxa de juros mais razoável e trocas comerciais entre parceiros. E com isso a economia vai crescendo, a sua renda vai crescendo. E você vai enriquecendo nesse sentido e o país como um todo. É isso que é crescimento sustentável. Crescimento sustentável não é resultado de um boom de commodities. Pum! E aí o minério de ferro explode, o petróleo explode. Ou então os grãos vão muito bem e aí a gente melhora. Ótimo para o agro. Mas é resultado de um aumento de preço de commodity. Não é o estabelecimento de um novo momento interno do país. Em que o investidor estrangeiro olha para cá e fala, pô, que bacana, olha o Brasil. Vamos lá, vamos melhor. E ontem, no dia em que a gente falava sobre a necessidade de crescer, ontem, e depois da aprovação da reforma tributária no Congresso, e em função da aprovação da reforma tributária no Congresso, olha só que interessante, o Brasil colheu um sinal positivo justamente no campo do que a gente falava. A agência de classificação de risco, a Standard & Poor's, elevou o rating, nome bonito, da economia brasileira de BB- para BB. O grau ainda é especulativo, não é nível de investimento, grau de investimento, investment grade. Não dá o grau de investimento, que é o que a gente quer. Para atingir o grau de investimento, tem que subir ainda 2 notas. E a Standard & Poor's foi a última das 3 grandes agências de classificação de risco a dar essa elevada no rating brasileiro. As outras 2 já tinham subido, a Moody's, a Fitch, já tinham subido um pouquinho, né? A Fitch. Agora, veja, o que a gente quer? A gente não quer que suba um pouquinho, a gente quer voltar a ser grau de investimento. A gente teve grau de investimento pela Standard & Poor's pela primeira vez em 2008. E ela foi a primeira a tirar a gente desse grau em setembro de 2015. Porque o Brasil estava ruindo. A gestão da Dilma Rousseff, um desastre, um horror. Já estava mal com o Guido Mantega, entrou Joaquim Levy, tentaram fazer um plano de cortes de despesa porque estava o caos, o dólar explodiu, a taxa de juros mesmo subindo não segurava a inflação subiu, o caos. Aí ela tira o Joaquim Barbosa, tira o Joaquim Levy, bota o Nelson Barbosa, aí então é que foi o caos, uma tragédia. Foi, a 2015, foi a pior recessão em 25 anos, depois somando 2015 e 2016, a pior da nossa história. Dilma Rousseff, gestão ruinosa da economia brasileira, um desastre. Um negócio que o tempo às vezes esconde, né? A gente perdoa. Ela não fez isso porque ela diz, vou destruir o Brasil, mas ela destruiu. Vou acabar com o Brasil porque sou malvada. Espelho, espelho meu. Quem é a presidente mais malvada do Brasil? É você. Não. Mas é porque faltou talento, faltou determinação, faltou acordo político, faltou liderança, faltou tudo. Foi um horror. O governo Dilma, um horror. Dilma reeleita, um desastre. Heterodoxa, uma loucura completa.
E, historicamente, quando um país perde o grau de investimento, demora de 5 a 10 anos para voltar. 5 a 10 anos para voltar. Perdemos em 2015, já estamos com 7, 8 anos. 8 anos. 8 anos sem grau de investimento. O que acontece com isso? O investidor estrangeiro, que tem pouca informação detalhada sobre o Brasil ou sobre os países, usa isso como referência. Ó, não é grau de investimento, não vou botar o dinheiro lá. Às vezes nem pode botar. Às vezes nem pode. Alguns fundos enormes não podem botar dinheiro num país que não tem grau de investimento. Aí não vem para cá, acabou, não tem como. E isso é um problema quando sai. Quando vai subindo, é uma boa notícia. Agora, olha que interessante. Eles subiram a nota. Subiram a nota por causa da reforma tributária. Subiram a nota porque eles têm a expectativa de que o Brasil vai ter ainda um bom resultado por causa de commodities. E acha que isso pode ser muito importante, porque quando você tem uma venda grande de commodities, vai entrando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E isso é importante mesmo. Detalhando, né, que a nossa dívida, que é muito alta, e eles falam que é muito alta, a nossa dívida pública, no entanto, ela tem um pedaço muito pequeno em moeda forte. O grosso da dívida é em moeda local. Então, a moeda estrangeira é cerca de 10% da dívida do governo central. Então, entendem que isso protege o Brasil. Foi uma das razões que fez a Standard & Poor's aumentar a nota do Brasil. Agora, fazem vários comentários. Quer dizer, não é simplesmente eles anunciam o aumento da nota e pronto. É feito o Banco Central, né? Eles anunciam a taxa de juros, depois vem um documento em que eles explicam tudo. As agências de risco, elas divulgam a nota e depois elas explicam tudo. Então eles dizem que entendem que existe um gasto grande e rígido no governo, que a gestão do governo geral, né, é ineficiente, que tem uma grande dimensão do que eles chamam de aparelho governamental, que tem uma Constituição muito detalhada, muito fragmentada, que para tocar os avanços exige muito capital político do governo. Tudo isso eles vão ficar de olho. E eles dizem, a gente pode baixar a nossa classificação em 2 anos se a má implementação das políticas deteriorar os números. Fiscal, eles estão de olho, estão de olho. Se tiver uma sinalização política de que dá uma confusão. Ao mesmo tempo, eles dizem que eles podem elevar a classificação nos próximos 2 anos se entenderem que as reformas estruturais e microeconômicas melhorarem o crescimento do Brasil. Crescimento, aquilo que a gente falava, crescimento. É nisso que eles estão de olho. É nisso que eles estão de olho. Agora, olha que interessante. A gente viu em 2015 o que o governo, na época que saiu a decisão do downgrade, de jogar para baixo, uma precipitação da Standard & Poor's, que foi a primeira a fazer. O Joaquim Levy se manifestou na época, ministro, né? E agora ninguém falou que foi precipitado, até porque a Standard & Poor's foi a última a fazer, né? Agora, olha que curioso. Uma das virtudes do Brasil, na opinião da Standard & Poor's, prefiro que a Débora fale sempre essa palavra quando eu vou falar, na previsão ela fala Standard & Poor's. Isso. É o Banco Central Independente. Olha que bacana. Olha que interessante. Eles dizem claramente que após a aprovação da independência operacional do Banco Central em 2021, há 2 anos, o Banco Central do Brasil tem conseguido resistir à pressão política e manter a política monetária restritiva. Ponto positivo. Olha que interessante. Aquilo que Então tá lá, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da República festejando a elevação da nota, mas não sei se foram ler que um dos motivos é aquilo que eles mais criticam, que é a independência do Banco Central, a resistência do Banco Central, a pressão para baixar os juros rápido. O Banco Central segurou e entendem que isso ajudou. Olha que curioso. Então é importante ler o que eles falam para a gente não se deixar perder, né? Veja, nós não podemos
construir um Brasil para as agências de risco. No entanto, nós somos lidos por elas. E a leitura que fazem da gente é essencial. A gente precisa entender porque tem influência no mercado e é muito utilizado por investidor, por banco, por empresa. E essas notas, assim como todas as notas que a gente tem sobre o Brasil, são muito importantes. A gente já conversou aqui as notas da prova para ver como é que estão os jovens brasileiros de 15 anos na comparação com outros países no campo da linguagem, da matemática. Então é muito importante números da educação, números da saúde, números da economia. São indicadores que organizam o nosso caminho. Você pega uma Standard & Poor's dessa, elas têm 150 anos. 150 anos, tem mais de 150 anos, aliás. Trabalha em 20 e tantos, 30 países, tem 1000 e tantos analistas. Não é gente que senta, pega um pedaço de papel e escreve umas coisas, sabe? É gente muito séria. Agora, erram também. E outra coisa, não é igual pesquisa eleitoral. Não é que tem margem de erro, não é isso que eu quero dizer. Não serve para fazer previsão. Até porque até 2015 a gente não tinha caído, caiu de novo. 2011 a gente tinha grau de investimento. E aí a gente caiu. Então, para cair, 2 palitos. Bobeou, cai. 2015 a Standard & Poor's rebaixou. E quando você olha o que estava acontecendo naquela época do rebaixamento, é um negócio louco. Porque o Joaquim Levy tentando fazer propostas econômicas para fazer corte e não conseguia apoio, né? A Dilma já vinha com um modelo que não funcionava com o Guido Mantega. E quando pega o Joaquim Levy, que é a Universidade de Chicago, tinha sido diretor do Banco do Bradesco, então ele trouxe uma perspectiva mais liberal, mas a instabilidade política era horrorosa. Então, quando foi fazer o orçamento para o ano de 2016, tinha lá um rombo enorme. Aí a gente precisou pensar em fazer cortes. A Dilma Rousseff fez reunião para fazer cortes, e os cortes não vieram. Então, foi um desastre. Quando vem o desastre político, a consequência vem no rebaixamento, por exemplo. Então, isso pode acontecer de novo se a gente se descuidar. Como também pode acontecer de a gente melhorar. Já se passaram 8 anos, em geral, como eu falei, de 5 a 10 anos para voltar. Vamos torcer para que a gente consiga voltar, porque voltar não significa um reconhecimento apenas, não. Significa que a gente conseguiu fazer as coisas, mesmo que o reconhecimento não venha, que a gente está no caminho certo. E a gente precisa fazer muita coisa para dizer que a gente está no caminho certo. Nós estamos só no começo da jornada para voltar a recuperar tudo aquilo que a gente perdeu, começando em 2015, começando com ela, Dilma Rousseff, que vai entrar para a história como tendo produzido a pior recessão da história do Brasil. Nós estamos tentando voltar, claro, teve pandemia, teve uma série de coisas. Vamos voltar aos pouquinhos. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.